Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo, mais uma aula para darmos sequências aí aos nossos conteúdos do segundo bimestre. Na aula passada nós vimos as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá certo? Envolvia seno, cosseno e tangente e as medidas dos lados em um triângulo retângulo. Hoje nós vamos ver a trigonometria em um triângulo qualquer. Então, na verdade, o triângulo agora ele pode ser retângulo ou pode não ser. Serve para qualquer triângulo, tá certo? Então, aqui nós temos um triângulo com os ângulos agudos, tá certo? Mas também pode ser triângulo com ângulos obtusos, com mais de 90 graus, tá certo? Para a gente relacionar os ângulos com as medidas dos lados, ok? Aqui eu coloquei o ângulo A e o lado oposto também o A, só que um Azinho minúsculo, tá certo? Quando se vai fazer a simbologia de medida, a gente usa a letra minúscula. De ângulos, nós usamos letras maiúsculas, ok? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês relembrem, ou quem não sabe, né, aprendam, né, essa informação importantíssima. Dados esses três ângulos aqui, a soma dos ângulos internos de um triângulo é um valor constante, né? A soma do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C para um triângulo, isso vai ser sempre 180 graus, tá certo? Essa relaçãozinha aqui. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Porque pode haver questões em que a questão dá dois ângulos, não dá esse terceiro, e para resolver você precisa saber o valor desse terceiro, então basta você ver aqui, né, que a soma dos três tem que dar 180, então você olha aqui quanto é que falta para 180, tá certo? Então, primeira informaçãozinha da aula seria essa. Uma outra informação é justamente quando você vai trabalhar com ângulos maiores do que 90 graus. Como em um triângulo a soma é 180, nós vamos ter que saber seno, cosseno de ângulos maiores do que 90, tá certo? Então, você tem aqui a meia volta, seria 180 graus, certo? A metade do círculo, 180 graus, ok? Então, você tem aqui, por exemplo, essa parte de dentro aqui, ó, medindo 30 graus. Então, essa outra parte aqui, 150 graus, ok? Então, pode ser que haja algum triângulo com um ângulo de 120 graus, tá certo? Ou de 130 graus. Então, a gente vai ter que fazer a relaçãozinha aqui de quanto é que é o seno, cosseno e tangente de 150 graus. Eu vou colocar aqui a relação de seno e cosseno, mas nessa aula a gente só vai utilizar os senos. Na próxima aula, quando for a lei dos cossenos, a gente vai utilizar os cossenos. E quando a gente estiver utilizando o ciclo trigonométrico, a gente vai ver ângulos de até 360 graus, tá certo? Então aqui, ó, quanto é que seria o seno de 150 graus? E quanto é que seria o cosseno de 150 graus? Para ângulos suplementares, que é a soma de 180. Então, o seno de 150 graus, ele é igual ao seno de 30 graus. É igual ao seno de 30 graus. Isso aqui, quando a gente estiver vendo o ciclo trigonométrico, a gente vai ver com mais... Vou explicar direitinho como é que isso funciona, tá? Aqui eu só quero que vocês tenham como definição. O seno de 150 graus é igual ao seno de 30 graus. O cosseno de 150 graus é igual a menos o cosseno de 30 graus. Então, quanto é o cosseno de 30 graus? Não é raiz de 3 sobre 2? Então, o cosseno de 150 seria menos raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então, há essa relaçãozinha aqui. Ok? Eu fiz o exemplo de 30 graus, né, de 150. Mas não é só esses dois, né? Por exemplo, se você tiver 20 graus, quanto é que seria o seno de 20 graus? É igual ao seno de 160 graus. Né? É o que complementa os 180. Tá certo?
Pode ser que nas questões eles tragam esses valores, pode ser que não, né? Para os ângulos notáveis, geralmente eles não trazem, para os ângulos de 30, 45 e 60. Então, há essa regrazinha aqui. A gente só pode explicar isso aqui quando estiver vendo o ciclo trigonométrico, tá? Agora eu quero que vocês peguem como definição. Quando você tem um ângulo obtuso, né, com mais de 90 graus, você tem que fazer essa subtração aqui, né? Completando os 180, e o ângulo menorzinho aqui, você já deve saber quanto é que vale. Tá ok? Isso é só um exemplozinho aqui. Então, essas duas informações aqui vão ser importantes para a resolução das questões. Ok? Então, vamos lá. Então, nosso tópico da aula seria a lei dos senos. O que seria a lei dos senos? Então, a lei dos senos ele vai relacionar os ângulos com as medidas dos lados. Tá certo? É uma formulazinha matemática de se calcular a distância. Na trigonometria, geralmente, ela é usada para calcular distâncias inalcançáveis. Tá certo? É uma ciência muito utilizada na astronomia. Ok? E na engenharia também. Tá certo? Então, a lei dos senos diz o seguinte: a medida de um lado, por exemplo, esse lado A aqui, a medida de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, então a medida do lado dividido pelo seno do ângulo A, tá certo? A medida de um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado é igual à medida de qualquer um dos outros lados. Por exemplo, o lado B é igual à medida do lado B dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, dividido pelo seno do ângulo B, que por sua vez é igual ao outro lado, lado C, dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado, dividido pelo seno do ângulo C. Certo? Essa formulazinha aqui é chamada lei dos senos. Ok? Então, nessa fórmula aqui, você relaciona os ângulos com os lados. Tá certo? Tranquilo, fácil de memorizar. Tá certo? Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto é igual a qualquer um dos lados pelo seu respectivo ângulo oposto. Tá ok? Tranquilo, né, pessoal? Essa formulazinha. Vamos fazer uma aplicação dessa fórmula. Tá certo? Usar esse mesmo desenho aqui, vamos colocar aqui as medidas desses ângulos aqui. Vou colocar aqui 40 graus, 80. Bom, se eu tiver esses dois, esse outro ângulo aqui eu sei, né? Dá 120, sobra 60. Certo? A soma dos três aqui tem que dar sempre 180. Ok? Vamos colocar aqui um dos lados. Por exemplo, esse aqui, valor 41, tá? E seja aí a questão pedindo para você encontrar os outros dois lados aqui, o lado B e o lado C. Como é que eu faria isso? Usando aqui a formulazinha, né? Você tem um lado e tem um ângulo que está de frente para ele, certo? Se você tem isso daqui e mais um ângulo, você consegue identificar os outros lados. Então aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, né? Medida desse lado aqui, ó, 41, dividido pelo seno do ângulo oposto, ou seja, dividido pelo seno de 60 graus, certo? Ao lado, dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 60, é igual a, se eu quiser descobrir, por exemplo, o lado C, eu coloco aqui C dividido pelo seno do ângulo oposto, pelo seno de 40 graus. Então, dessa relaçãozinha que eu tenho que fazer para achar o valor desse C. Se eu quisesse achar o valor do B, eu faria, né, depois de resolver isso aqui, faria com o B, tá certo? Eu posso fazer esse com esse com esse aqui, ou esse com esse. Sempre de dois em dois.
Se eu colocar o outro aqui, aí como é que eu vou fazer, né? Então, pega esses dois aqui, acha o C, depois faz o B com o C, ou A com o C, para achar o lado B. Certo? Então, aqui, 41 sobre seno de 60. Nessa parte aqui do conteúdo, pessoal, a gente pode utilizar tanto aqueles números notáveis, como o próprio valor decimal no seno de 60. Vocês vão encontrar na internet, em algum livro, a relação da tabela trigonométrica, que vai do 0 até o 360, com valores de seno, cosseno e tangente. Eu não verifiquei se no livro do segundo ano tem. O primeiro tem até o ângulo 90. Tá certo? Mas você encontra facilmente na internet os valores de seno, cosseno e tangente. E quando for ângulos assim, né, que não são notáveis, geralmente a questão vai trazer. Tá certo? Certamente em prova, em teste. No livro talvez não traga, mas você tem a tabela para poder você utilizar. Então aqui o seno de 60 graus é 0,87. Vou trabalhar com o número decimal, não com aquele o seno de 60 seria raiz de 3 sobre 2. Mas aqui eu vou utilizar como 0,87. Igual a C dividido pelo seno de 40. O seno de 40 é 0,64. Então, o teste que você faz no meio pelos extremos. Meio pelos extremos. Tá certo? Fica 0,87C igual a 41 vezes 0,64. Isso dá 26,24. Então, o nosso lado C, 26,24 dividido por 0,87. Essa divisão aqui dá aproximadamente 30. Certo? Então, o lado C aqui seria aproximadamente aí 30. Né? Como eu não defini a unidade de medida, 30 unidades de comprimento. Certo? De centímetro, metro, decímetro. Não importa no nosso caso aqui. Tá ok? Então, basta você fazer aqui uma proporçãozinha, né? Tá? As proporções aqui, você identifica aqui o ângulo e o lado, né? E sempre identificar qual é o lado, o ângulo, né? O lado oposto aqui, para colocar na formulazinha. Ok? O assunto de hoje seria somente esse. Né? Eu vou estar postando a atividade lá no Google Classroom para vocês me entregarem na próxima quarta-feira. Na próxima aula a gente vê a lei dos cossenos, na outra a gente vê a área do triângulo e fazemos na última semana de maio a nossa primeira prova parcial do segundo bimestre. Tá certo? Está planejado dessa forma. Quem quiser já ir se adiantando, né? Quem foi autodidata, esses são os assuntos para a primeira prova de matemática do segundo bimestre. Ok, pessoal? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp que eu vou estar tirando para vocês. Ok? Era só isso. Valeu. Até a próxima.